Olá, pessoal do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula de História. Olha que legal! Hoje a gente está com um cenário um pouquinho diferente aqui. Daqui a pouco a gente fala o motivo, né? Bom, eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, da Escola Municipal para Aulas Digitais. E estamos aqui, né, para a gente dar continuidade aí, para a gente colocar essa lupa, né, esse olhar mais aprofundado sobre a história do nosso país, né, a história do Brasil, que é muito importante, né, a gente entender a nossa história, até para saber onde a gente quer chegar, né, onde a gente quer ir, certo? Refletir, fazer todo o processo de reflexão que é muito importante, certo? Por isso que a gente estuda história, fica sabido, conhecedor, certo? Bom, mas na aula de hoje a gente vai trabalhar um tema bem importante, certo? Já já eu falo para vocês. Bom, antes de tudo eu quero dizer que eu estou aqui acompanhada, né, de Miriam, seja bem-vinda, fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, certo? Para que esse conhecimento atinja, né, a todos e todas. Tá bom? A gente conta com a galera massa também aqui na produção, Juninho, Isadora, hoje eu acertei o nome dela, ó, e ela é ainda minha xará, Isadora Vanessa. Beijo para vocês, eles sempre dão esse suporte e assessoria aqui, certo? Por trás das câmeras, e olha, galera top. E junto comigo, para a gente conversar hoje na aula, olha quem está aí acompanhando o chat, o queridíssimo professor Luciano, e também com o seu cafezinho, assim como eu estou, viu? Aqui, bom dia, bom dia, bom dia para todos, todas. E como a professora Vanessa disse, a gente está aqui para mais uma aula de História. E eu digo a vocês sempre, né? Eu aprendo um bocado aqui com a professora Vanessa, então não percam também a oportunidade de aprender, né? Lembrando aquele combo que já mencionou, a aula agora pela TV Nova, turno seguinte ela é retransmitida, vai para o canal do YouTube e vocês podem acessar pelo aplicativo do Educa Recife, que meu xará Juninho vai jogar aqui, ó, no cantinho, os QR Codes aí apareceram, Caba Fera, mas também com o nome desse, Juninho, certo? Então tem que ser fera mesmo aí, ó, Juninho. Tamo junto aí, Juninho e Isadora, né? Que Vanessa já falou, é xará dela e meu xará. Pois então é isso, vamos lá, professora, que eu tô doido aqui, ávido pelo conhecimento. Vamos lá. Pois é, né, gente? A gente aqui é rodeado de xará, viu, professor Luciano? É isso aí. Bom, a gente, né, tá aqui com essa xicrinha aqui, com um pozinho muito conhecido nosso, que é o nosso cafezinho. Inclusive, estou tomando o meu cafezinho assim como o professor Luciano, né? E a gente vai entender por que a gente vai falar do café, né? A gente vai estudar aí o segundo reinado, né? Onde esse momento do segundo reinado houveram tantos acontecimentos, professor Luciano. Verdade. Foi proclamação da República, que a gente pode citar, né? É um governo aí que foi liderado, né, pelo Dom Pedro II. Houve abolição da escravidão, Guerra do Paraguai, né? 49 anos de história. Então, é muita coisa, né? A gente vai fazer um panorama aqui, né, para tentar entender cada acontecimento que rolou nesse momento aí, né? A gente viu aí nas últimas aulas o período regencial, né? Que também foi um período bem conturbado. A gente estudou aqui alguns conflitos, né? Algumas revoltas que ocorreram nas províncias naquela época, né? E agora a gente vai abrir aí para estudar o segundo reinado, certo? E um dos motivos aí, né, um dos elementos fundamentais para a economia desse período foi esse pozinho aqui, ó, que a gente conhece como café, né? Então, o café foi o grande produto que girou a economia nesse período. Por isso que a gente trouxe hoje ele aqui para fazer referência, que é uma coisa que a gente sempre toma, né? Cultural já. Nossa, todo dia tem que ter o cafezinho, senão a gente não funciona. Exatamente. Eu mesmo, de manhã, já é sagrado, viu? Sempre um cafezinho por perto. Então, hoje a gente vai, né, dar início a esse período do segundo reinado, que vamos trabalhar aí como foi, né, a política e a expansão
desse período aí que a gente chama, né, esse período que o café estava, né, bem potente ali no Brasil, né? Um dos grandes produtos aí que girava a economia, como eu estava falando, certo? A gente vai entender como consolidou a política. A gente viu também, né, que no período regencial houve muita instabilidade, né, política ali, com a questão de muitos grupos, né, políticos pedindo a descentralização do poder, né, e a autonomia mais das províncias. Nesse momento que chega Dom Pedro II, o negócio muda um pouquinho, certo? Então vamos ver aí. Então, o segundo reinado é datado, né, de 1840 a 1889, né, que a partir de 1889 houve ali o golpe, né, e a República se inicia nesse período. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Entre esse período aí, de 1840 a 1889, né, 49 anos, foi, né, consolidado aí o segundo reinado, onde Dom Pedro esteve à frente. E é interessante, né, professor Luciano, a gente destacar, porque essa imagem aí que a gente está vendo até de Dom Pedro II, ele até está com uma aparência um pouco mais jovem, mas na época que ele assumiu o trono, ele só tinha apenas 14 anos de idade. Exatamente. Olha só, né? Então as representações que a gente pode observar, a maioria delas retratam um homem já mais velho, né, com barba e tudo mais, para mostrar essa coisa, né, de autoridade, né, de um homem ali maduro e tudo, mas na realidade, quando ele assume o poder, né, quando ele consolida, né, se consolida no trono, ele só tinha 14 anos, né, quase a idade de vocês, imagina, né? Então era apenas um adolescente. Então aí esse período, né, que antecipa a maioridade dele, né, que seria só aos 18 anos, mas aí houve um movimento político muito forte, né, principalmente da parte desses conservadores, né, que estavam ali desde 1837, vindo ali com mais força, né, querendo essa centralização do poder. Eles, né, trazem esse movimento, né, político para que antecipe a maioridade de Dom Pedro II, e aí ficou conhecido como o golpe da maioridade, onde aos 14 anos Dom Pedro II assume o trono, certo? De imperador do Brasil. Então aí, veja, a ideia principal, né, de trazer essa figura aí política do imperador era o quê? Restabelecer a estabilidade política ao Brasil. A gente viu, né, que estava um caos, vamos dizer assim, vários conflitos, revoltas, naquele período que a gente estudou aqui da regência, né? Então, eles queriam restabelecer, né, melhor dizendo, essa estrutura política aí, trazer uma figura que centralizasse o poder. Claro que isso tinha interesses políticos, principalmente da elite, né, que a gente sabe que ali era bem aliada ao imperador, né, aos ideais ali monárquicos, enfim. Então, é marcado também por inúmeras transformações esse período do segundo reinado. Como eu havia bem adiantado, né, no início da aula, a gente vai ver que durante esse período, né, vai vir a questão aí da Guerra do Paraguai, né, que foi uma situação muito impactante, né, e principalmente não só porque o Brasil estava envolvido, né, em um conflito externo, mas impactou também a política, né, aqui interna brasileira, mas isso também a gente vai ver mais à frente um pouquinho. A gente vai ver que também ideais, né, de abolição da escravidão também vão surgir nesse período aí, e que vai também causar uma certa, vamos dizer assim, um certo incômodo da elite, principalmente cafeicultora, certo? Então, tudo isso vai acontecer nesse período do segundo reinado, certo? Muitas transformações. Bom, primeiro a gente vai entender o contexto, né?
Os políticos liberais, a gente sabe, né, relembrando aqui que nesse período existiam dois partidos políticos, né, os liberais e os conservadores. No final das contas, esses dois grupos não tinha muita diferença não, né? Verdade. Porque os dois vinham ali da grande classe dominante, né, que eram os fazendeiros, latifundiários. Então, mas existia uma ligeira, vamos dizer assim, diferença de ideias, certo? Porque os liberais, eles queriam, né, mais autonomia nas províncias, né, a questão da descentralização do poder ali na mão de um imperador. Já os conservadores, eles tinham, né, ideais mais de centralização do poder. Então, era uma ligeira diferença, assim, mas que no final das contas era tudo farinha do mesmo saco, como se diz a história, certo? Então, os políticos liberais queriam recuperar o poder que estavam nas mãos dos conservadores. Olha aí o que a gente já havia falado, né? Desde 1837 já estava essa onda, né, desses conservadores no poder. E por quê? Acreditavam que, olha só aí no tela cheia, e acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim a todos os conflitos que se passavam no país. Então, por isso que houve, né, essa movimentação aí por parte dos liberais, certo? Para que adiantasse, né, essa maioridade aí, né, para que Dom Pedro assumisse esse poder, certo? Assumisse o trono, melhor dizendo. Então, aí a gente pode entender algumas fases, né, que ocorreram durante o segundo reinado. Primeiro, vamos ver aí, que foi a consolidação, né, do poder ali, do imperador, a consolidação dele enquanto agora imperador, Dom Pedro II. Então, se deu essa consolidação de 1840 a 1850, certo? Quando o imperador estava no poder e estabeleceu a seu modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob seu controle, certo? Então, esse período aí, essa primeira década, a gente pode dizer que foi esse momento, né, dele consolidar-se ali no poder, tentar trazer uma política, né, que favorecesse a esses dois grupos políticos aí principais, que eram os liberais e os conservadores. Afinal de contas, ele queria, né, eles como aliados, porque eram eles que realmente davam o motor, né, da economia ali na época. Então, esse período aí é considerado, né, a fase de consolidação de Dom Pedro II no poder. A segunda fase aí, a gente pode destacar o auge, que foi de 1850, olha só em tela cheia, a 1865, quando o poder do imperador era amplo e sua posição estava consolidada. Então, nesse momento, estava muito benéfico para ele. Ele trouxe uma política aí que tentava equilibrar, né, esses dois grupos políticos, certo? Uma política de revezamento, que a gente vai entender como foi, né, essa política aí de revezamento. Só que aí, de 1865, já começa algumas situações a desagradar, né? Porque, além de desagradar a elite cafeicultora desse período, a gente também começa a ver uma participação dos militares no poder após a vitória da Guerra do Paraguai, que também é um conflito que a gente vai estudar mais à frente, certo? Então, aí já começa a mudar algumas questões aqui, certo, no Brasil. E aí, o declínio, né, como eu estava falando aí, de 1865 a 1889, quando surgem contestações contra a posição de Dom Pedro II e a economia do país não ia bem. Então, a partir, né, desse período, que a Guerra do Paraguai foi em 1864, a gente vai estudar, começa, né, a trazer alguns incômodos para essa elite e essa participação do exército, né, da força armada, dos militares, né, na política, participando ativamente, vai trazer ideias republicanas e aí acaba enfraquecendo esse ideal aí de monarquia, né,
de império. Então, tudo isso fica aí como, né, esse momento de declínio do segundo reinado. Okay? E aí, veja, a política do segundo reinado, né, o primeiro destaque que a gente precisa fazer se dá pela atuação dos partidos políticos existentes, né, que a gente estava falando. Ok? Então, olha só os dois partidos que existiam, né, e que eram esses grupos políticos fortes da época. Os dois partidos políticos que atuaram na política brasileira nesse período formaram-se, né, durante o período regencial, ali, né, que a gente estudou o período regencial já, e aí eles ganharam força, né, nesse período aí. E aí vamos lembrar, né, desses partidos que existiam. Tinham aquele lá no começo da regência, né, quando Dom Pedro abdica, né, renuncia ao trono, né, tinham aqueles partidos que eram os restauradores, que queriam a volta do imperador ao poder. Só que a gente lembra, né, a gente já estudou sobre isso nas aulas passadas, que quando Dom Pedro I morre, esse partido aí se extingue, né? E aí ficam só quais? Os partidos que ficaram aí durante esse período regencial e permaneceram aí até o segundo reinado. Foram os liberais moderados, olha aí, vejam só em tela cheia. Então, esses liberais moderados queriam esse centralismo político às províncias, não teriam autonomia política. E os liberais exaltados, o federalismo, né, autonomia política para as províncias. Que na realidade esses moderados, né, eles eram mais conservadores, né, queriam essa questão aí da centralidade do poder. Já os exaltados, né, teriam esses ideais aí mais da descentralização do poder, e aí é o que difere. Mas é o que a gente fala, né, que são poucas as diferenças desses dois grandes grupos políticos da época, ok? Então, o que é que acontece? É uma fusão, né, e uma mistura desses partidos. E esses grupos políticos sofreram transformações e se misturaram, e é o que vai resultar no Partido Conservador, né, com o Partido Liberal. Então, o conservador se resumia a quem, né? Quem eram essas pessoas, esse grupo aí do Partido Conservador? Eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador. E o Partido Liberal, os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Então, era isso aí que diferenciavam os dois partidos. Porém, né, essas pessoas que compunham esses grupos políticos, eles vinham da alta sociedade, né, aí da classe dominante, que na época a gente sabe que o Brasil era um país bastante rural, né, agrário, então tinha ainda muita referência nesse aspecto, né, agrário. Então, quem dominava aí esse cenário dessa classe dominante eram os fazendeiros. Inclusive, o professor Luciano hoje está vindo aqui com um chapéu aí, né, para fazer essa referência a esses grupos. Olha aí, tá vendo? Só uma brincadeira aqui, gente. Eu já comecei a minha plantação de café em casa. Olha, em breve a gente vai lançar aqui o café do tio Lulu. Vocês vão ver. Pois é, exatamente. Então, eram aí esses grandes latifundiários, né? Monocultores também, e essa monocultura na época, né, que girava a economia, como a gente estava falando, era o nosso cafezinho, certo? Então, vamos embora aqui. Então, a disputa pelo poder realizada por conservadores e liberais, olhem só aí em tela cheia, eram intensas, né? Então, essa disputa aí, cada um que queria pegar um pouquinho do poder. E tinham impactos negativos para a política brasileira, pois isso, né, gerava uma instabilidade. Onde tem conflito, né, aqueles confrontos ali, acaba prejudicando na questão da consolidação política, né? Então, trazia essa instabilidade, essa disputa, e aí, para acabar com essa instabilidade e tentar manter um equilíbrio entre esses dois grandes grupos, dos conservadores e dos liberais,
Dom Pedro II teve uma estratégia aí, viu? Vamos entender qual foi a saída desse senhor aí, né? Que na época ainda não era um senhor, né? Era um garoto. Então a saída dele foi a seguinte questão: promover uma política de revezamento em que conservadores e liberais alternavam-se na liderança do gabinete ministerial. Isso reduziu um pouco os conflitos. Então, assim, se existia aqueles conflitos entre os dois, né? E aí ele diz assim, peraí, vamos ver aqui como é que a gente pode manter esse equilíbrio, essa harmonia. Eu dou um pouquinho de poder a tu, um pouquinho de poder àquele, faço um revezamento, uma hora é o conservador, outra hora é o liberal. Isso aí já vai diminuir, né, essa instabilidade política e vai me dar, né, cada vez mais poder também, né, porque acaba que essa saída também se restringia em dar mais força, mais poder para ele mesmo, né? E aí, nesse período também, né, que se dá do segundo reinado, volta aquele tal poder moderador. Lembram deles? Que foi lá constituído na Constituição de 1824 pelo Dom Pedro I, né? Ele ficou um pouco suspenso, esse poder moderador, no período da regência, mas com a volta, né, aí do Império, na realidade, do Dom Pedro, né, com a chegada de Dom Pedro II ao trono, esse poder moderador volta, né? E esse poder moderador é concentrado na mão do imperador. Então, ele manda e desmanda. Apesar de ter a tripartição dos poderes, né, que seriam os três poderes ali divididos, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas eles não tinham essa autonomia toda, né? Porque se o imperador quisesse mandar e desmandar, ele fazia o que ele queria, né? Então concentravam todo o poder na mão dele, certo? Professora, só aproveitando para fazer uma ênfase aí, a gente vê, né? Você já registrou aí a imagem de Dom Pedro II duas vezes, né? Ele como uma pessoa mais velha, né? Então, essa ideia do Dom Pedro como uma pessoa mais velha do que ele realmente era, aí quando ele assume o poder, a gente vai ver essa imagem tendo duas conotações em períodos diferentes. Primeiro delas é que nesse período aí, como foi antecipada, né, a maioridade dele para ele assumir, então é só a partir de um determinado momento começava a retratar o Dom Pedro II, né, como uma pessoa já mais madura, ou seja, sendo mais velho, ele já teria maturidade, né, e condições de governar o país, né, de forma satisfatória. E mais na frente, quando a gente vai ter o golpe, né, de fim do Império e proclamação da República, o Dom Pedro II, é o filho do primeiro, ele vai ser retratado também de forma mais velho, mas a imagem que se vai colocar dele mais velho ali é que seria o mais velho no sentido de uma pessoa já caduca, já ultrapassada, né? E já ali sem uma certa utilidade, então representando um sistema, né, que naquele momento era considerado um sistema atrasado e falido, que era o Império, para dar elementos para a transição para a República, né, que seria uma inovação, né, introduzindo ali o sistema presidencialista, né, trocando. Então, no momento, né, o Dom Pedro mais velho, ele vem nessa ideia de mostrar mais confiança e no outro momento mostrar exatamente a desconfiança e digamos, o atraso, né, que os republicanos entendiam que o sistema imperial ali representava, principalmente na figura do imperador. Então é bom a gente ter essa noção. Exatamente, né? Então, a gente falou, né, que existia essa questão aí de que ele usou, né, o Dom Pedro II, uma estratégia para que diminuísse esses conflitos, né, de conservadores e liberais. E aí, o que é que a gente pode trazer? Se vocês puderem observar aí, nessa charge, né, nessa representação, é bem interessante, que a gente vai poder ver, né, no centro aí, Dom Pedro II, né, e de um lado a gente vê um senhor e do outro uma mulher, né?
Estão representando aí os partidos políticos e o nome, né, dessa charge aí leva como carrossel partidário, que era justamente isso, né, tentar manter esse equilíbrio aí desses dois partidos que eram da mesma classe, né, como a gente estava falando, que era essa elite cafeicultora. Então, todos eles queriam um poder e aí, para manter essa estabilidade, foi essa estratégia que Dom Pedro II utilizou, certo? A gente já está chegando ao fim dessa aula, a gente vai dar continuidade ainda sobre esse tema na próxima aula, certo? Mas aí eu queria que ficasse nessa reflexão aí, com essa imagem, essa charge aí para vocês, certo? Então, professor Luciano, a gente já está chegando ao fim da aula. Lembrar, aproveitem aí em casa o cafezinho de vocês. E é isso, na próxima aula a gente continua, né, professora? Tchau, tchau, pessoal. Na próxima aula tem mais. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Eu vou ficando por aqui. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.